Na abertura do Foro de São Paulo, o presidente Lula admitiu erros da esquerda, mas pediu que as críticas sejam feitas internamente para não alimentar a extrema-direita. Reportagem de André Anelli. O presidente Lula fez um discurso de cerca de meia hora aqui na abertura do Foro de São Paulo. Ele chamou a atenção dos líderes de esquerda para a necessidade de autocrítica. Um dos exemplos citados foi com o impeachment de Dilma Rousseff ocorrido em 2016. De acordo com o presidente, a esquerda não pode ficar lamentando o que ocorreu e precisa fazer um exame de consciência, meditação nas palavras de Lula para saber onde errou e evitar que os novos erros se repitam. Em outro trecho do discurso, Lula pediu para que os aliados parem com o chamado fogo amigo. Lula não quer críticas públicas de aliados e pede para que essas críticas sejam feitas pessoalmente, em particular. A gente não faz críticas públicas porque as críticas interessam à extrema-direita. Não interessa ao povo. Se nós tivermos algum problema com algum companheiro, a gente, ao invés de criticá-los publicamente, a gente tem que conversar pessoalmente. Eu sou presidente da República, mas nenhum de vocês, nem do PT, nem dos partidos brasileiros e nem dos partidos aliados da esquerda latino-americana, está proibido de fazer crítica a mim. Pelo menos 123 representantes de partidos da esquerda de 27 países participaram do evento. O tema principal foi integração regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha. Nos últimos dias, o presidente tem seguido essa ideia de integração, principalmente com reuniões sucessivas com os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, e da Venezuela, Nicolás Maduro. Um dos temas recorrentes é a adoção de uma moeda comum para o comércio internacional. Outros temas que também devem ser discutidos nesse encontro que vai até domingo são as fake news e ainda a guerra na Ucrânia. De Brasília, André Anelli. Bom, Amanda Klein, como analisar um evento como esse? A gente tem também um evento em contraponto ao Foro de São Paulo, ou seja, a polarização continua, né? Eu acho que essa é a palavra-chave, Tiago, polarização. E nesse contexto de extrema polarização, vários exageros são ditos, né? Como o que o Lula diz quando ele relativizou, diz que a democracia é relativa, como se na Venezuela houvesse algo que se assemelhasse a uma democracia. Sabemos que isso é mentira, porque é uma ditadura. E faz com que você deixe de criticar o seu campo político, só porque ele faz parte da mesma ideologia que você, como se ele não merecesse críticas. E aí faz com que Lula não critique ditaduras como Nicarágua, Cuba, Venezuela. Isso é muito ruim, como se isso fortalecesse de alguma forma a extrema-direita. Outros líderes mais novos e mais jovens têm mostrado que as críticas são possíveis sim. Gabriel Boric no Chile, Gustavo Petro na Colômbia. O Gabriel Boric critica muito abertamente os regimes da Venezuela e da Nicarágua, mesmo sendo uma liderança de esquerda. Isso é possível. Agora, sobre o encontro em si, sobre o Foro de São Paulo, que foi muito demonizado, isso caiu também no embate puramente ideológico, isso não é demonização. O Foro de São Paulo foi criado na década de 90, depois da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética. É uma reunião de partidos, de um mesmo campo político ideológico, da esquerda, da América Latina, do Caribe. Isso é absolutamente legítimo. Como é legítimo também o evento conservador que há em contraposição, que é aquele CEPAC, que aconteceu já, algumas edições já aconteceram no Brasil, outras edições acontecem nos Estados Unidos, que é a reunião de partidos de direita, de todo mundo. Então, isso é absolutamente legítimo para você discutir propostas, debater no seu mesmo campo. Agora, que você tem que criticar e dentro do seu campo político, é óbvio que sim. Ô Kobayashi, Lula diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Lembrando que metade mais da população votou nele. Esse regime, esse sistema político pode funcionar, ser interessante para o Brasil? Nada interessante, nada interessante. É interessante que mais da metade da população, ou pelo menos mais de 50 milhões de brasileiros votaram no Lula.
sem esse discurso durante a campanha, né? Porque na campanha presidencial ele não faz uma propaganda de comunismo, ele fala outras coisas que são muito distantes do que a gente vê acontecendo no governo. Essa reunião do Foro de São Paulo é um grupo ideológico, eles se reúnem com a finalidade de se manter essa integração entre os países para as políticas de esquerda e agora tem objetivos a curto e médio prazo, que é de primeiro manter os países que são governados por esquerda com governos de esquerda. A gente vê, por exemplo, essa relação tão próxima com o presidente argentino justamente no ano eleitoral que vai acontecer na Argentina nesse ano. Daqui a alguns meses tem eleições. O presidente Lula se reuniu, há quem diga, mais vezes em reuniões bilaterais neste ano com o presidente da Argentina do que com a ministra da Saúde. Veja as prioridades. E é justamente para que a sucessão do Alberto Fernandes aconteça lá, mesmo diante do caos econômico que está sobre a Argentina. E essas negociações, essas relações com esses países servem também para que o discurso, a vontade do presidente brasileiro seja reverberada entre esses outros países. Daqui a pouco, não digo nada, se o presidente do Chile e da Colômbia, citados pela Amanda, também aderirem, se associarem a um discurso de passar pano para o Maduro, por exemplo. Por quê? Porque o Brasil, como economicamente superior aos demais, vai começar a ser influente justamente porque pode ajudar. Veja aquela ideia inicial de empréstimo do BNDES para os países vizinhos aqui. Mais do que isso, agora usar o Banco do BRICS, como disse o presidente Lula, também para favorecer os amigos aqui, os colegas, ou melhor, os companheiros da Sul-América. Enfim, é um grupo que existe, está dentro do jogo da democracia, estão se reunindo, podem se reunir para falar, inclusive, coisas que a gente não concorda, mas que, a meu ver, não seria nada bom para o Brasil esse avanço ao comunismo.